Agora vamos ouvir Jesus dizendo, falando não só dos falsos profetas, né? Eu falei que tem dois tipos de engano. O engano de fora, né? Aquela voz que quer tirar você do caminho estreito. Mas tem uma voz que eu acho que é a pior de todas, né? É a voz de dentro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está fazendo uma advertência agora, uma advertência contundente, falando sobre um discipulado superficial, um discipulado bem conhecido no século 21, 20, que é aquele discipulado de boca, né? O sujeito fala, está tudo resolvido. Mas quando você ouve Jesus, desde o iniciozinho, você vê que Jesus já tem esse cuidado. Eu acho que João 2, 23 e 24, Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. E o Senhor conhece a todos. Alguém diz, mas como é que ele diz que não te conheço? Apartai-vos de mim que eu não conheço. Ele conhece todo mundo. É que esse conhecimento não é um conhecimento que depende de um lado só. É o conhecimento, é aquele conhecimento do casal. É um conhecimento de duas mãos. Quando ele diz, aparta-te de mim que eu não te conheço, ele está dizendo, você não quis ter intimidade comigo. Essa é a real da tua vida. Você não foi íntimo meu. Você não quis um relacionamento profundo comigo. Como eu falei mais cedo, Jesus não disse estuda-me, Jesus falou siga-me. Ele falou siga-me. E sempre tem gente que é fã mesmo. São os mais entusiasmados, né? Sempre tem essa galera que está no meio, é fã, parece que está crescendo muito o negócio, e quanto mais popular fica, né? mais vai aglomerando. Mas Jesus, é interessante, Jesus de vez em quando, de quando em vez, ele sacode o ninho. Ele dá aquela sacudida forte e a turma tinha que pensar a vida, entendeu? Jesus não fazia assim, pô, vou juntar essa galera. Pelo contrário, ele peneirava todo mundo. Ele colocava as condições para segui-lo. Jesus foi muito claro, muito claro. Inclusive, a minha experiência com o reino de Deus foi lendo Lucas 14, 33, na verdade 30, 31, 32, 30. Mas o 33 culminou assim, num confronto com a minha vida muito grande. Jesus falou assim pois, falando lá de um rei que vai combater outro rei, senta para calcular, se com 10 mil pode vencer aquele que vem com ele contra o maior número, 20 mil, e ele calcula, e Jesus falou assim, se ele tem condições, do contrário, ele entra numa condição de paz. Mas ele conclui assim pois, qualquer um entre vocês, qualquer um, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra foi a palavra que me arrebentou inteiro. O dia que eu compreendi essa palavra, eu vi que eu já era pastor, mas não era discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus passa por uma seleção mesmo. Tem que renunciar a tudo. Não é 99%, não é 98%. E é forte essa declaração de Jesus, por quê? Porque ele fala qualquer um. Qualquer um de vocês. Qualquer um fala do pastor, da ovelha, fala do grande, do pequeno, do velho convertido, do novo convertido. Fala de todo mundo. Qualquer um no meio de vocês. Que não renuncia a tudo. Que não é 100% meu. Que não deixou tudo para ser livre. Não pode ser meu discípulo. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser pastor, pode ser papa, pode ser qualquer negócio. Empresário, pode ser qualquer negócio, qualquer profissão. Discípulo de Jesus, não. Então Jesus, tu vê que Jesus sacode de vez em quando o ninho, né? O ninho da águia. Jesus, ele batia com força, gente. Com amor, mas com força. Lembra da conversa dele com o jovem rico? Diz que ele fitou o jovem rico, amou o jovem rico
falou, te falta uma coisa ainda. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Jesus amou e falou. Amou e disse o que ele precisava ouvir. Não o que ele queria ouvir, obviamente. Tanto que ele foi embora sem seguir Jesus, mas ele precisava ouvir aquilo. Ele tinha um Deus chamado a própria riqueza. E agora, depois disso falar dos falsos mestres, ele vai falar agora dos falsos seguidores. Seguidor. Mas o triste é... Por que ele é falso seguidor? É porque ele tem falsos padrões. Ele é um falso seguidor porque ele acredita de coração em padrões falsos. Esse é o problema do cara que entra na estrada larga e está achando que está na estrada estreita. Ele tomou a porta larga, está indo a 1000 por hora, está crente que está. Crente que é crente. E está indo, descendo a ladeira lá, está indo. Mas, irmãos, é muito perigoso tomar o caminho errado. E achar que está no caminho certo. Porque aqui não é... Talvez algum falso profeta tenha influenciado, mas ele está convicto que ele está na estrada. Ele está tão convicto, que ele, quando encontra Jesus no dia do juízo, ele vai dizer, Senhor, Senhor. Ele vai dizer de boca cheia. Você acha que ele está falando sem ter certeza de que Jesus Cristo realmente é Deus? Ele tem dúvida. Não, ele está falando, mas Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome, né? E Jesus começa o juízo dizendo assim, ó, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, né? E Jesus, interessante, ele não está falando ali, o cara está falando, Jesus não desmente ele dos milagres que ele disse que fez, não. Jesus não falou assim, você é um mentiroso. Jesus não diz isso. Jesus fala, simplesmente afasta de mim você que faz o mal, que pratica a iniquidade. Ou seja, você mistura. Você segue praticando a coisa errada e segue fazendo milagre. Né? Uma coisa não mudou. Nós temos uma escola, irmãos, ela é muito complicada, a nossa escola. Vou te explicar. Nossa escola evangélica. A escola evangélica é assim, quando eu me converti, isso era muito comum, inclusive, era assim. Tinha uma escola que ensinava assim, que Deus, para usar uma pessoa, ele tinha que ser muito consagrado. Então, Deus usa o homem consagrado, o homem santo, o homem humilde. Esse é o homem que Deus usa. Eu acho que, inclusive, tinha até um livro que dizia assim, este é o homem que Deus usa. E caminhava você, apontava para você o seguinte, que todo homem usado por Deus era um homem aprovado por Deus. Mas depois... Na carreira cristã, olhando para a Escritura, a gente descobre que nem todo mundo que é usado é agradável. E você tem personagens bíblicos assim que você fica surpreso demais. Balaão é um deles. Um profeta inquestionável. Balaão, ele profetiza sobre o Senhor coisas maravilhosas. Balaão profetizou. Alguém tem dúvida que ele profetizou? Alguém tem dúvida que ele era profeta? Mas onde é que está Balaão? Balaão não está na galeria dos heróis da fé. Balaão não está lá em Hebreus 11. Balaão, quando cita Balaão no Novo Testamento, cita ele como uma pessoa corrompida. É um profeta que amou o prêmio. Ele queria dinheiro. A Escritura denuncia ele. Mas ele foi um cara usado. Usado, reprovado, não aprovado, reprovado. Daí Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus, não ao homem, a Deus como obreiro aprovado. Você se apresenta a Deus, porque se apresentar para o homem é muito fácil. Mano. O homem se impressiona com qualquer coisa. Deus não. Deus conhece o nosso coração. Você diz amém ou não? Inclusive, eu recomendo essa oração de Davi, que acho que deve ser a nossa oração de todo dia. Sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração, me sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me, lá o Salmo 139. Essa oração deve ser a nossa oração de todo dia, mas estou falando sério. Né? Eu digo, a gente, lá na base, lá por da Folha, a gente diz que é o nosso hino nacional. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Não há nada errado em confessar Jesus como Senhor, tá, amados? A vida cristã começa assim. Jesus falou, Mateus 10, que o homem que confessar ele diante dos homens, ele vai confessar também diante dos anjos de Deus. Romanos 10 diz claramente que a gente crê com o coração e confessa com a boca. Mas uma coisa, amado, a tragédia, ela se instala na nossa vida quando a nossa declaração verbal do senhorio de Jesus, da soberania de Jesus, não tem nenhuma evidência da submissão. Aí que a tragédia se instala. É quando a nossa confissão não encaixa com a nossa submissão. Onde é que está isso? Lucas 6,46. Quem lembra de Lucas 6,46 assim, de memória? Lembra? É uma pergunta que Jesus faz para os discípulos. A pergunta é a seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Aqui ele está confrontando exatamente isso. Lucas 6,46. É assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Aqui ele está dizendo, olha, aqui está instalada a tragédia já. A tua declaração, Senhor, Senhor, está correta. Você está chamando Jesus de Senhor. Mas a tua vida não está de acordo, conforme a tua confissão. E aqui se instalou aqui o trauma, né? O trauma, ou a tragédia da vida. Se você perguntar assim, Franco, quem são essas pessoas desse julgamento? Quem são essas pessoas? Eu vou dizer para você, eles não são hipócritas conscientes, não. Eles não são hipócritas conscientes. Isso que é triste. Como é que a gente diz isso? Porque Jesus diz que eles não entendem a rejeição no dia do juízo. Eles não aceitam, eles não entendem. Eles não... Como assim, Senhor? Como assim? Eu, em teu nome, expeli demônio e curei. Ele não é uma coisa consciente. Ele não é aquele hipócrita que sabe que vai escorregar, que ele vai se ferrar no final, não. Ele não é esse cara. Ele não é. Outra coisa que eles não são, preguiçosos e imprestáveis. Eles não são preguiçosos. Aquele pessoal que fica sentadinho, consumindo igreja. Não, amado. Jesus diz que eles têm uma proclamação zelosa no nome dele. Em teu nome expeli demônio, curei enfermos. Os caras trabalhavam, inclusive. Concorda comigo? Olha o texto. Vê se Jesus está falando, vocês são hipócritas. Não, amado. O problema deles é um problema muito simples. Qual era o problema deles? O problema deles era o seguinte: eles diziam uma coisa, entendeu? Mas eles não, diz comigo, não faziam a vontade do Pai. Isso era o problema deles, pô. Trabalhava, pregava, e orava, e jejuava, e devia visitar. Só que na hora H eles faziam o que queriam, pô. Faz o que você quer. Tu faz o que quer. Irmãos, tem coisas que são tão humanas, tão sentimentais, que dá uma tristeza, às vezes dá tristeza até de ouvir algumas pessoas, assim, de ver como as pessoas às vezes tomam decisões assim, que você diz, meu Deus, é tão contrária à vontade de Deus que você está fazendo e falando, tão contrário, tão absurdamente contrário à vontade de Deus. Não quero ser redundante não, mas vou usar aqui o exemplo da família mesmo. Você consegue ver um discípulo assim ter um problema qualquer com a esposa, imediatamente decidir e se separar, quando o cara sabe que Deus odeia o divórcio? Deus odeia. O livro, o Velho Testamento encerra Deus dizendo que ele odeia o divórcio. Pô. Ele odeia.
Aí como é que você entende um discípulo de Jesus tomando uma decisão? Às vezes não envolve infidelidade, não envolve nada, envolve briga. Envolve briga. Mas o que houve? Não, o amor acabou, brigava muito, isso aqui. Aí você vê uma decisão pautada em quê? Tu acha que está pautada na vontade de Deus? Sim ou não? Qual é a vontade de Deus para dois crentes? Está lá, 1 Coríntios 7, vou citar para você. Não se separe. Mas se vier separar, não se case. Ou então, se reconcilia. E Paulo nem diz assim. Ele tá dizendo, isso aqui quem está falando é o Senhor. E Paulo abre uma exceção quando ele fala, agora eu falando. A quem tem marido incrédulo, mulher incrédula, porque casamento depende de dois, não depende de um só. Tem um marido incrédulo, mulher incrédula. Aí Paulo entra e diz, agora eu vou falar aqui. Tem mulher incrédula, o incrédulo consente em morar contigo? Ah, consente, então fica casado, meu filho. Se o incrédulo te suporta, segue a vida. Ah, mas o incrédulo quer meter o pé. Então, em tais casos, tanto o irmão quanto a irmã está livre do jugo da servidão. Mas agora o incrédulo quer ir, não foi você que botou ele para correr. Eu lembro de uma vez uma irmãzinha lá no presbitério do Rio, tal, falando, coisa e tal, quer se divorciar e tal. E a gente enviou o presbítero lá, que era responsável por aquele grupo. Amado, vai lá ver isso de perto. Houve um incrédulo. Houve um incrédulo. E ele foi lá, fez contato com o camarada e queria ter uma audiência com o cara, conversar. E o cara recebeu ele bem. Recebeu o pastor. Ele falou, Franco, foi um evangelismo maravilhoso. Sentei lá com ele, mas cara, a irmãzinha é carne de pescoço. Véio. Não é nem carne, não, é de pescoço o negócio. Isso é uma carne vermelha e de pescoço, a bichinha. Porque eu vi o marido assim falando, acho que um cara incrédulo assim, cara, coisas horríveis. Então não é o incrédulo que queria ir embora, é ela que não aguentava. Ela queria botar o incrédulo para correr. Um comportamento zero, entendeu? E às vezes a mulher faz isso até em nome da obra, não sei se são desse tempo. Que a mulher se convertia, largava a casa, largava o incrédulo, não botava nem comida para o cara fazer tudo em nome de Jesus, tudo em nome da obra. Abandonava a casa e ia fazer a obra. Que obra é essa que você está fazendo, meu filho? Que obra é essa? O cara metia o pé. Então, assim, tem coisas que a pessoa faz até em nome de Deus. Mas não é a vontade do Pai. O tema é a vontade do Pai. O engano aí é esse, entendeu? É esse, o engano é esse. Você, quando decide seguir Jesus, amado, você está aspirando um caminho estreito, uma estrada estreita. E que, de verdade, amado, você precisa ter muito claro de que você está ali para viver a vontade de Deus. É a vontade do Pai, não é da tua carne. É a vontade do Pai. Amém? O reino de Deus, ele não recebe pessoas que declaram obediência. O reino de Deus recebe pessoas que obedecem, que fazem a vontade do Pai. Por isso que eu digo que tem muito falso profeta tirando você do caminho. Porque tem caminho que o cara acha que não precisa obedecer, só precisa dizer que é crente. Só precisa chamar Jesus de Senhor. Chamou de Senhor, está resolvido. Mas, irmão, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Os mandamentos do Senhor tem que ter a gente tem que ser fiel e observá-los. Você diz amém ou não? E outra coisa, a gente não seleciona o que vai obedecer. A gente não fica selecionando o que vai obedecer. Você não diz assim, eu só obedeço os grandes mandamentos, os pequenininhos. Não, amado. Nem pequeno e nem grande. Porque se fosse assim, Jesus teria dito assim para os fariseus, vocês engolem os camelos, mas você pode mastigar o mosquitinho de boa. Ele não, ele diz, vocês peneiram o mosquitinho, engolem o camelo. Mas o contrário também não é legal. Senão ele teria dito, vocês podiam mastigar os mosquitinhos, que nem eu botei um mosquitinho na boca agora, cuspi. Falei, o que é isso na minha boca? Era um mosquitinho que entrou aqui sem minha autorização. Os fariseus tinham muito cuidado com os mosquitinhos, que contaminava eles também. Mas assim, Jesus nunca animou a mastigar mosquito. Mosca frita, Jesus nunca animou. Não tem mandamento grande e pequeno, tem a vontade do nosso Pai. Você diz amém ou não? Amém?
Nós... Opa, pensei que alguém fosse me falar. E quando eu falo de cumprir os mandamentos, irmão, não estou falando de ser justificado por obra não, tá, mano? Nossa justificação é pela fé, uma fé sincera. Mas ela é uma fé sincera, leal, e ela é de absoluta confiança em Deus, e por isso a gente faz a vontade de Deus. Porque a gente confia nele e sabe que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Amém ou não? Sempre vai haver para nós misericórdia do Senhor. Sempre. Sempre vai haver misericórdia do Senhor para aquele cujo coração está totalmente decidido a agradá-lo. Sempre vai haver uma misericórdia muito grande. Todas as coisas, amado. Porque a pessoa que decide agradar a Deus, ele está sempre numa busca de aprender. Ele está sempre buscando aprender o que Deus deseja, o que agrada a Deus. E, amado, ele quer sempre fazer o melhor para Deus, para o Senhor, entendeu? Mas para aquele homem que seleciona, escolhe o seu caminho, e ele faz isso quando ele decide fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus, entendeu? Por mais que ele tenha uma atividade zelosa na igreja, eu acho que muita gente tenta compensar assim, desobedece, aí aumenta a oferta, desobedece, aí começa a cantar no coral, desobedece, mas faz um evangelismo mais aquecido na rua, desobedece. Parece que a gente está sempre querendo compensar a nossa desobediência com ativismo gospel. Eu acho que isso aí, amado, é um fracasso total. É tentando cobrir a desobediência ou encobrir a desobediência com atividades religiosas, né? Deus não está interessado na nossa atividade religiosa. Ele é claro, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome nós não fizemos muitos milagres, a gente fez muita coisa. Mas o problema é que você é desobediente. Você faz a confissão certa. E Jesus não contesta a confissão. Amém? Mas, e os caras também não faltavam para ele dons miraculosos. Faltou para eles dons? Faltou dom para eles? Não faltou dom não. Eles tinham dons, receberam dons. Eles foram habilitados pelo Senhor para fazer. Mas Jesus está dizendo que eles não são discípulos. Então vocês receberam, mas vocês nunca me seguiram. Vocês nunca renunciaram à vida, negaram a própria vontade. Ninguém questiona. Eu falei de Balaão, mas podia citar outro. Saul, próprio Salomão, terminou seus dias de forma trágica. Amém? Eu acho que a humilhação final desse texto é uma humilhação fatal. Então, lhes direi explicitamente, claramente: nunca conheci vocês. Nunca. Aparta-te de mim, vocês que praticam a maldade, a iniquidade. Para pensar, irmão. É uma noite boa para isso. Imagina essa cena que Jesus está descrevendo. Imagina ela. Vê se tu imagina um pouquinho só. Essa cena é o final do Sermão da Montanha. São cenas tristes, sombrias. Um grupo de gente entusiasmada que usaram o nome de Jesus livremente e que fizeram muito provavelmente muita coisa em nome do Senhor, alvoroçou, e da maneira fervorosa que eles falam, porque estão sendo fervorosos: Senhor, expelimos demônio, curamos enfermos. Eles são fervorosos. Eles devem ter falado com fervor sobre Jesus. Eles não tinham nenhuma dúvida que seriam aceitos. Nenhuma dúvida, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, escuta o que eu estou falando. Põe teu coração para ouvir agora. Eles não tinham nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Eles se consideravam, muito provavelmente, os mais devotos discípulos de Jesus. Mas como que eles embarcaram nessa furada, nesse erro?
Eles embarcaram porque eles não consideraram nem um minuto o que Jesus falou muitas vezes sobre fazer a vontade do Pai. Eu lembro de uma história lá de Brasília, um casal resgatou uma menina que estava querendo se separar do marido e tal, estava numa crise, filha de um pastor, tal, e a menina estava adulterando já, o marido também estava enrolado com alguma coisa, e ela já estava querendo arrumar um outro namorado. Em suma, os irmãos resgataram, falaram com ela, animaram ela a reconciliar o casamento, ela se animou com a palavra, creu que era a vontade de Deus, só que o pai dela, o pastor, travou ela. Negativo. Quem te casou? Não fui eu? Agora eu descaso você em nome de Jesus. Está descasada. As pessoas usam o nome de Jesus como se fosse uma coisa mágica. Estar em nome de Jesus, irmãos, é estar em submissão à vontade do Pai. É debaixo da autoridade real do Pai. Ah, mas por que eles fizeram o milagre? Porque é o nome de Jesus os demônios ouvem mesmo. Quem aqui já trabalhou com libertação sabe. Demônio se submete ao nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus, não está em você. Eu garanto a vocês, irmãos, quando você olha essa cena final, que no meio daquele grupo ali, os caras deviam declarar que conheciam o Senhor. E depois dos milagres, alguém duvidava que eles conheciam? Depois de tanto sinal, tu acha que alguém ia ter dúvida que eles eram conhecedores? O que você acha? Eu acho até que nesse ponto eles estavam muito orgulhosos até, muito seguros. Eles sabiam que eles estavam lá, né? Estavam lá, eles tinham feito a profissão de fé, eles declararam. Eles estão lá, fazendo as coisas na presença dos homens. Mas esse juízo na presença de toda a humanidade, essa assembleia de gente. Para pensar, irmão, esse dia. Jesus julgando as pessoas, no meio daquela multidão. Jesus vai dizer para eles: eu nunca conheci você. Eu não te conheço. O que te fez pensar? Eu vou dizer que isso é uma absoluta humilhação. Total. É uma vergonha final. Quer dizer, além do cara ser barrado, ele passa uma vergonha final. Final. Em Lucas, capítulo 13, Lucas 13, não sei se é 22, 30, alguma coisa assim. Peguei errado aqui. Lucas 13. Passando por cidades e aldeias, ensinando o caminho 22 em diante para Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afaste-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros
que serão últimos. Jesus nunca deixou a coisa à deriva. Jesus nunca deixou de falar a verdade. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Acorda aí, teu irmão, diz assim, tá entendendo o que esse amado está falando? Tá, bate. Tem gente que tem medo da porta estreita. Mas é por ela que a gente precisa entrar. Eu tô dando um tempinho para você pensar. Acho que vou até beber água. Agora, tudo bem, 30 minutinhos, mas eu quero deixar essa turma pensando, Yuri. Sabe por quê? Porque, cara, eu ando muito cuidadoso com isso, cara. Às vezes, quando passa os besouros aqui, tão grande, gigantesco. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando Jesus fala assim, eu nunca conheci vocês, será que Jesus está dizendo, vocês nunca foram autênticos? Será que Jesus está dizendo isso? Não, eu acho que não. Eu acho que em algum momento a gente pode ser muito autêntico, mas através do tempo, nós vamos fazendo milagres em nome do Senhor. E a gente começa a fazer coisas em nome de Jesus. E de repente a gente começa a desobedecer também. E quando a gente desobedece, a gente vê que os milagres não deixam a gente. Quando você desobedece, você vê que a pregação não te abandona. Você começa a cair nessa armadilha, dizer assim, poxa, mas Deus está comigo, porque eu sigo fazendo tudo. O negócio está funcionando. Eu acredito que essa é a grande armadilha desses caras. Eu sei por minha causa. Entendeu? Não estou falando por causa de ninguém, estou falando de mim. Eu já vi a minha vida sucumbir nas trevas e os dons permaneciam. Permaneciam. Dons seguem. Inclusive esses dons ligados à libertação, tudo, seguia. Aí cada milagre que o cara faz, ele prega para ele assim, não, a coisa não está feia não, tá, Deus está comigo. Deus está comigo. Tem uma hora que você se acha assim, rei. É uma ilusão. Lembra de Davi? Davi, quando perseguido por Saul, era um homem quebrantado, humilde. Eu lembro que um dia ele diz assim, que passando pelo poço de Belém, ele falou, quem me dera beber dessa água, desse poço. Que água, que aí começou a falar da água, e os valentes dele lá, não me lembro se 2 ou 3, mas arriscaram a vida, foram lá, pegaram água no poço de Belém, trouxeram para Davi. Quando Davi viu a água, ele falou assim, não, isso aqui é o sangue de vocês, eu jamais vou beber o sangue de vocês. E disse que ofereceu como libação aquela água e não bebeu. Ele abriu mão do prazer por causa dos amigos dele. Mas um dia ele se tornou rei. Rei, era tempo dos reis irem à guerra. Ele resolve ficar em casa, não vai para a guerra. E daqui a pouco ele faz o contrário. Ele sacrifica os amigos dele pelo prazer dele. Mas ele não se vê culpado. Ele tenta encobrir a gravidez de Betseba, mas os planos dele começam a dar errado, porque é assim mesmo, né? Quando ele tenta encobrir o pecado, o negócio não resolve. Mas só piorando, piorando, piorando. Até que um dia Deus confronta ele por meio de um profeta. E é muito interessante, o profeta conta uma história e ele julga a história. E sentencia o cara da história, só que ele está sentenciando ele mesmo. Tão certo como Deus vive, esse homem tem que morrer. E o profeta disse, és tu esse homem. Sabe o que é interessante, irmãos, aí na vida de Davi? É que ele não perdeu noção da justiça. É que ele não se considerava mais debaixo daquela lei de Deus.
Ele já estava acima, ele era rei agora. Agora sou rei, meu irmão, sou rei. E o cara rei, ele não está sujeito mais. Mas quando o profeta falou, és tu esse homem, ou seja, você segue debaixo da lei de Deus, porque você tinha mesmo que morrer, porque você pegou uma mulher que não era tua. Essa era a sentença sobre a tua vida. Mas o Senhor te perdoou e você não vai morrer. Deus te perdoou do teu pecado, mas você pecou. Deus perdoou você, mas você pecou. Ele não perdeu noção da vontade de Deus. Ele sabia que o que aquele cara da parábola tinha praticado era muito feio, era até digno de morte. Só que ele, não. Eu sou exceção. Isso acontece com a vida dos pastores, dos líderes, dos pregadores, desses caras. Tem uma hora que eles seguem sendo usados por Deus e pensam assim, não, eu estou acima da maioria. Eu sou um cara especial. Eu sou a bênção de Deus para essa geração. Eu posso pegar a mulher dos outros, mas fica tudo bem. Eu posso pegar um dinheirinho ali também, mas está tudo legal. E ele começa então a se iludir. Achar que está tudo legal com ele. Quando na verdade ele já está na lista dos desobedientes. Ele já está naquela galera, naquela galeria de gente que é usado por Deus, mas é reprovado pelo Senhor. Nunca conheci vocês. Você diz amém ou não? Eu vou deixar para amanhã. Eu acho que cabe ainda amanhã. Como que esses caras se enganaram? Como é que o homem se engana? Eu podia até terminar dizendo isso. Eu vou citar pelo menos um texto do auto-engano. Vamos passar rapidinho o texto do auto-engano? Sim ou não? O que vocês acham? Aguentam? Vocês aguentam ou não? Então, alguém fala assim, Franco, como é que a gente entra num estado de engano? Como é que a gente pode evitar o engano? Né? Eu acho que a gente pode responder da seguinte maneira. A Bíblia tem textos muito interessantes sobre o engano de si mesmo. Né? Como é que alguém engana a si mesmo? Primeiro, a gente engana a si mesmo quando a gente usa padrão errado para julgar. Né? Lucas 16:15, acho que é um exemplo disso. Vamos rapidinho, só para a gente terminar essa fase que eu acho que é legal. Vamos ver aqui, passar rapidinho. Acorda aí. Né? Vocês que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre vocês é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Às vezes a pessoa estabelece padrões que são totalmente equivocados, né? Totalmente equivocados. O cara coloca o coração, Jesus falou assim, aquilo que é levado entre o homem é abominável para Deus. Às vezes o cara tem um padrão ali muito elevado, diferente. Lucas 18, acho que na sequência, 18 do 9 ao 17. Vê aí para você acordar. Acorda o teu companheiro aí, gente. Não deixa eu dormir, não. Lucas 18. Deus respondeu assim, por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece o mandamento, não comenta do terra. Ele está falando para o jovem rico. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tu vê que ele tinha um padrão. Ele já tinha um padrão. Eu tenho observado tudo. Mas Deus falou assim, uma coisa ainda falta a você. Então você vê que ele adotou um padrão. Isso aqui já é um perigo para nós. Quando a gente adota um padrão. Entendeu? Um padrão. O único padrão, amado, que a gente tem, diga comigo, o único padrão, diga, o único padrão é a palavra de Deus. Diz, o único padrão é a palavra de Deus. Diga, o único padrão. De novo, para acordar o teu vizinho. O que diz 1 Coríntios 3,18? 1 Coríntios 3, 18. O que diz lá? Que ninguém engane a si mesmo.
Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A gente só tem um padrão, que é o padrão da palavra de Deus. Quando você coloca o mundo, quando você coloca alguma frase de coach na tua vida, quando você coloca algum conselho do psicólogo na tua vida, quando coloca alguma coisa na tua vida que não é para Deus, você está perto de se enganar. Você já começa a estabelecer um padrão diferente daquilo que a palavra estabeleceu. Eu vinha com a minha esposa agora no carro, ela citou aqui a frase de uma irmã querida lá que teve um problema conjugal, dizendo, não, eu tinha um relacionamento abusivo. E eu fico cuidadoso quando alguém diz isso. O que é um relacionamento abusivo? Quem disse que esse relacionamento é abusivo? A palavra ou o teu psicólogo que falou? Foi o coach que disse ou foi a palavra que disse? Esse é um padrão, esse é um auto-engano. Ninguém se engane. Você pensa que o mundo te dá sabedoria, o mundo não dá sabedoria. Quando você pegar o mundo e colocar ele como régua na tua vida, meu filho, você está perto de ser enganado. Gálatas 6:3. O que diz Gálatas 6:3? A gente vai terminar hoje esse capítulo, Yuri, tu vai ver só. Gálatas 6:3. Vamos terminar mesmo, coisa linda. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Então você tem o padrão da palavra, você tem um conselho do mundo e ainda você tem um julgamento sobre você errado. Você se julga ser alguma coisa que não está se exaltando, está indo além. Isso é um auto-engano, pô. Você engana a si mesmo. Não tem ninguém te enganando, não. É você que está se enganando, tá? Para de botar a culpa nos outros, tá bom? Que cada um examine seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então, para de se medir pelos outros. Tá? Eu lembro quando brigava com minha mulher, assim, que minha mulher reclamava de alguma coisa, eu dizia assim, tu deveria dar glória a Deus, mulher. Olha o teu vizinho, aí apontava logo um ímpio, pior que ímpio que tinha lá. Olha como teu marido é bom, você deveria estar rastejando de joelho, glorificando a Deus por isso. A gente sempre se compara com o pior. A gente nunca diz assim, mulher glorifica a Deus, olha como eu sou parecido com Jesus. A gente não se compara com Jesus, a gente se compara com os outros, para se achar bom. Quero ver o homem bater no peito e dizer, mulher, louve a Deus, olha como eu sou parecido com Jesus. Isso não rola, né? Mas o cara que se coloca no padrão elevado, ele engana a si mesmo. Você diz amém ou não? Amém ou não amém? Então, o orgulho, a vaidade pode levar uma pessoa a acreditar em mentiras sobre ela e sobre mentiras que ela mesma conta para ela. Está orgulhoso, está vaidoso, ela mesma mente, ela mesma acredita. E Tiago também, Tiago é aquele escritor direto, né? Ele adverte que uma pessoa engana a si mesmo. Né? Ele engana. E onde é que Paulo... Acho que por isso que eu quero terminar aqui. Acho que vou terminar mesmo agora. Por que Tiago... Eu acho que é tão interessante a palavra de Tiago. Porque Tiago vai conectar você, sabe com o quê? Ele vai conectar você com a última palavra de Jesus da construção na rocha. E aqui a gente termina mesmo. Tiago 1... Acho que do 22 em diante, deixa eu ver se é. Depois que eu abri minha Bíblia aqui. Tiago 1. Oh, coisa linda. Olha o que diz o versículo 22. Vamos dizer alto. Diga assim, sejam praticantes da palavra. Oh, obrigado, Jesus. Diga de novo, sejam praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Enganando a vocês mesmos. Olha o que ele está dizendo. Por isso que eu acho que tem que terminar aqui. Porque agora ele vai dar o link para a rocha e para a areia. O camarada que ouve a palavra, é o versículo 22 que eu falei, né? Que ouve a palavra, não pratica, é um bom ouvinte, ele está enganando quem? A si mesmo. Você não tem zelo de cumprir o que você ouve? Você está se enganando.
Ó, não tem ninguém, não bota a culpa em ninguém naquele dia não, tá? Não bota a culpa, dizer, o irmão me enganou, Senhor, Senhor, fui enganado. Amado, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo na tua vida. O Espírito sempre vai te guiar à prática da palavra. E você sempre pode contar com o Espírito Santo e orar a Deus. E Ele, cheio de misericórdia, sempre vai te dar uma oportunidade. Sempre, sempre. Porque você quer agradar o Senhor. Você quer fazer a vontade de Deus. Amém? Mas se você começar a acumular conhecimento teórico, você está se auto-enganando. Não coloque a culpa em ninguém. Não diga que alguém te ludibriou. Não diga que alguém te enganou. Não diga isso. Se você consegue ler, ver a palavra e só teoria, eu te falo em nome de Jesus, você está se auto-enganando. Naquele dia tu pode ter uma surpresa. Não gostaria que fosse assim. De verdade. Não, eu temo pela minha vida, quanto mais pela tua. Eu temo pela minha. Eu não quero ter uma surpresa naquele dia, mas Jesus está falando que vai ser uma surpresa. No dia que Ele julgar todos os homens, Ele vai dizer claramente, só tem dois grupos. O que faz a vontade do Pai e o que não faz a vontade do Pai. Não importa quantos dons você tem, quantos talentos você acumulou, e nem interessa quanto você foi usado para curar, para fazer milagre, para arrancar capeta tapa. Não interessa a tua popularidade, se você era um cara muito conhecido, estava no YouTube com 15 milhões de seguidores, não interessa. O que interessa naquele dia é se você fez ou não fez a vontade de papai. O que interessa naquele dia é a prática, é a obediência. Talvez você nem seja famoso, nem de muitos dons, mas se você for obediente, vai dar tudo certo. Amém? E não se desanime também com as quedas, porque o Senhor conta também com elas, tá? Ele não diz que você não caiu no caminho. Todos nós que queremos andar com o Senhor, Paulo diz que quem pensa que está de pé, pensa. Às vezes pensa que está em pé, já caiu. Mas a gente que quer fazer a vontade de Deus, a gente não desiste. Amém? Cai, recomeça. Se humilha, confessa, e Deus vai perdoar. Amém? Vai liberar perdão na tua vida, vai tomar você de novo e vai dizer, vamos embora, meu filho, mais uma vez. Esse caminho é estreito mesmo. Ele reconhece. Ele sabe que nós somos pó. Amém? Mas ele não espera, não deseja que você pense que teu lugar é na lama. Porque teu lugar não é na lama. Deus te tirou da lama para você voar alto. Amém? Ele te chamou para uma vida de santidade com Ele. Não se engane, amado. Em nome de Jesus, ó, não se engane. Talvez de tudo que eu falei esses dias todos, vocês estão desde Porta-Folha comigo, amado. Talvez o dia mais fundamental seja hoje. Essa é a palavra dessa hora. Porque é a hora, hoje de manhã e hoje à tarde, é a hora fatal. É o final do sermão. Amém? É a hora que você vai definir tudo, realmente. Eu sei que uma decisão hoje aqui pode definir tua vida inteira. Você parar de ser teórico e falar, chega, já ouvi muito, eu preciso viver. Amém? Eu até vou orar com vocês, para que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, estamos aqui no nome de Jesus, e Senhor, Tu pode nos dar assim uma visão. Deixa eu contar algo para vocês, irmãos, antes de eu terminar essa oração. Minha segunda viagem ao Chile, eu fui no encontro de mulheres, uma tarde, uma denominação. E eu falei exatamente esse texto aqui. Olha, isso tem muito tempo. Isso foi na década de 90. Deve ter sido 94, 95. E esse texto aqui eu li com as mulheres. Nem todo que me disse Senhor, Senhor, entrar no reino do céu. Expliquei um pouco do que eu estou falando com você e expliquei para elas. Cheguei na casa do pastor que estava me hospedando, ele falou assim, cara, uma das líderes lá da igreja tá chorando, tá chorando. E eu falei para ele, que bom que ela está chorando, deixa ela chorar, chorar faz bem.
E no dia seguinte, o irmão falou assim, sabe aquela irmã que estava chorando? Eu falei assim, segue chorando. Falei, opa, que bom, 24 horas chorando, não tem nem mais lágrima, nem água mais. Segue chorando. E eu fiquei de boa, ele falou assim, não acha bom ir lá? Eu falei, não, deixa ela chorar, irmão. Chorar vai bem. Mas 2 dias depois ele falou, Franco, sabe a irmã? Eu falei assim, tá chorando ainda. Eu falei, rapaz, é sério esse negócio. Não para de chorar, não. Ela é uma querida, uma irmã vinculada hoje à igreja. Querida, querida. Pensa numa pessoa querida. E aí ele falou, me convenceu, falou, Franco, vamos lá. Eu falei, vamos sim, querido. Meu espanhol naquele momento era cueca-cuela, que eu falava. Me dá um cuepo de cueca-cuela. Meu espanhol era muito ruim. Eu precisava dele como intérprete, inclusive. Eu falei, cara, eu preciso mesmo de você, vamos embora. Ele foi com a esposa, fomos juntos lá visitar a irmã. Chorava. Cheguei lá, a cara da irmã estava inchada de chorar. E chorando ainda. Eu falei, o que houve, amada? E ela falou assim, quando você abriu a Bíblia e você disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor. Quando eu li esse texto, eu ouvi o Espírito Santo falar de forma audível comigo. Você é uma dessas pessoas que ficará de fora. A semana líder das professoras de uma denominação gigantesca lá. Chama de corporação. É uma denominação que já tinha várias filiais lá no Chile. E ela era responsável por todas as professoras de criança. Todas as professoras de criança daquela corporação era com ela, a responsabilidade. O marido dela era o segundo homem do bispo, Juan Lizama, o nome do bispo lá. Então o marido dela era o segundão. E ela era essa pessoa com essa... Eu falei, filha, para o Espírito Santo dizer isso para você, que você está fora, é porque a tua vida não condiz com a vontade do Pai. Ela falou, não condiz mesmo não. Eu falei, então qual é o teu problema? Ela começou a rasgar o coração. E ela confessou naquele dia 17 adultérios. E foi uma coisa tão terrível, porque é o seguinte, alguns homens com quem ela deitou eram famosos em Santiago. Quando esses pastores souberam que ela estava abrindo a boca e confessando, eles começaram a ligar e ameaçá-la. Dizer, cara, o que você está dizendo? Tu é louca. Vai destruir nossa vida, nosso ministério, minha família. Ficou um negócio, uma bagunça. Daquela bagunça. Mais tarde, o reino de Deus alcançou o marido dela também. O marido dela não tinha 17 adultérios, não, mas ele tinha pelo menos um adultério há 17 anos. Pelo menos. Que ele adulterava com a mesma mulher já há muito tempo. Mas assim, tudo crente. E tudo usado por Deus. Com dons, com talentos. Eu estava orando agora, eu me lembrei dessa história. Me lembrei, só pode ter sido o Espírito Santo. Gente, isso foi na década de 90, 94. Só pode ser o Espírito Santo. Deixar registrado. Assim, às vezes a pessoa está se convencendo que está tudo bem. Porque segue ministrando. Segue nos seus dons, segue ministrando. Os dons estão ali, fluindo. Mas a vida está lá no buraco já. Dons aqui, carisma 10, caráter 0. É uma ilusão. E aí, não fui eu que falei com ela nada. Eu nem sabia do pecado dela. Quando eu li o texto, o Espírito Santo falou com ela. Você é uma dessas pessoas daquele dia. Graças a Deus que o reino de Deus entrou na vida dessa irmã querida. Graças a Deus. Que o reino alcançou o coração dela. Eu não falei nada. O Senhor falou com ela. Papai, eu quero voltar aqui, papai, na petição. Tu és testemunha, inclusive dessa história, pai, com essa mulher. Então nos permita enxergar aquele dia em que Jesus vai de verdade, pai, julgar os homens. Porque ele vai voltar e ele vai julgar. Isso é parte do Evangelho, pai. Pai, mas
Existe um engano muito grande nos nossos dias. Eu creio que em várias épocas houveram, Pai, mas hoje parece que é o tempo mais difícil, Pai. Paulo mesmo profetizou e disse que seriam tempos trabalhosos, Pai. Pai, olha para nós, tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração diante de Ti. Não podemos enganar a Ti, Pai. Nós podemos nos enganar a nós mesmos, podemos enganar as outras pessoas, mas a Ti não há como, Senhor. Tu nos sonda, Tu nos conhece. Tu sabe tudo sobre nós, Senhor. E eu quero te pedir uma coisa, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Não permita-nos, Senhor, andar no engano. Não, Pai, não permita que os falsos mestres nos enganem, mas não permita também, Senhor, que nós mesmos nos enganemos, Senhor. Faz um milagre, Pai, entre nós. Fala conosco ainda hoje, nessa noite. Fala com sonhos, visões. Usa as pessoas, Senhor, para falar conosco. Dá um sacode na nossa vida, Pai. A gente não quer voltar para a nossa casa de qualquer jeito, Pai. A gente quer a Tua ajuda, o Teu socorro. A gente não quer passar aquela vergonha final, Pai. Ajuda-nos, Senhor, naquele dia, a gente ser recebido por Ti como alguém íntimo, alguém que tem intimidade com o Teu coração, alguém que foi sustentado por Tua graça aqui nessa terra, alguém que sabe que chegou lá por causa da Tua graça, sabe que chegou lá porque Tu sustentaste, Tu levantaste. Pai, falei aqui em recomeçar, nos dê uma chance de recomeçar, Senhor. Queremos recomeçar, queremos fazer tudo mais uma vez, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos no nome de Jesus.